Salve, salve, epifaníacos! Sejam bem-vindos ao canal Epifania, um lampejo nas sinapses neurais. Esse é o canal onde falamos de ideias súbitas sobre os mais diversos assuntos: filosofia, religião, política, psicologia, educação, ideias desconexas de um modo em geral. Sejam muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva para receber a sua dose semanal de epifanias. Hoje eu estou aqui com meu amigo, professor, mestre em educação, professor de filosofia, escritor, poeta, possui 6 livros publicados, olha só, além de escrever para diversos jornais, né, na cidade onde ele mora. O professor Maurício Novaes. E aí, Maurício, tudo bem? Oi, Getúlio, tudo bem? Prazer estar aqui com você e com os nossos ouvintes, né, para falar sobre algumas epifanias que tenho tido ultimamente. Então, prazer estar aqui e vamos às epifanias de hoje. Perfeito, Maurício, isso aí. Antes da gente falar das epifanias do Maurício, hoje ele vai ser o nosso epifânico aqui, vamos entender um pouquinho o que é uma epifania, né? Se você procurar no Google aí, vai te trazer uma ideia um pouco religiosa, mas existe também o conceito filosófico por trás dessa palavra. Do ponto de vista filosófico, a epifania é uma sensação profunda de realização. É o sentido de compreender a essência das coisas, aquela ideia que vem, aquele eureka que surge quando estamos ali num estado de relaxamento, não pensando explicitamente naquela coisa. Então, aquilo vem. É muito importante nós termos as nossas epifanias, e você provavelmente já teve diversas epifanias. Uma coisa curiosa a se fazer é ter um local onde você possa guardar essas epifanias. Grande parte do curso da vida é mudado com as epifanias que nós temos ao longo da nossa vida. O tema de hoje vai ser sobre filosofia, né? Vamos tratar um pouquinho da filosofia. Por muito tempo, né, Maurício, a filosofia foi algo que trazia um pouco de medo, porque parecia ser algo muito intelectual, algo muito complexo de se entender. Mas hoje nós temos diversas pessoas, né, que conseguem divulgar de uma maneira até muito interessante a filosofia nas redes sociais. Maurício, explica para nós aí o que é filosofia, né? Vamos começar com essa pergunta aí para o Maurício responder para nós. Ok, então, cara, a filosofia, dizer assim o que é filosofia, é uma coisa bastante complexa, bastante difícil. Embora a gente considere que seja algo simples hoje, né? Uma pergunta tão simples como essa mereceria uma resposta simples. Porém, a resposta não é tão simples. Livros inteiros foram escritos tentando explicar o que é filosofia. Alguns deles, por exemplo, vinculando a filosofia a uma certa teoria do conhecimento, né? A uma certa compreensão a respeito do modo como os seres humanos desenvolvem conhecimento. Outros já numa questão mais, digamos assim, ontológica, vinculando a filosofia com a formação de conceitos, né? A criação de conceitos, como é o caso do Deleuze, né? E assim por diante. Mas para a gente entender o que é filosofia, a gente precisa recuar pelo menos 2.500 anos na história humana. E aí nós vamos compreender que houve um período em que a humanidade vivia uma mentalidade diferente da nossa, uma consciência chamada de mítica, né? Havia ali, portanto, o mito, era o período mitopoético, né? Aquele período que a gente conhece hoje como descrito pelos poetas Hesíodo e Homero, né? Quem não conhece Homero? Então, assim, se você não conhece Homero, pelo menos a história da Guerra de Troia você conhece. Então, Homero era digamos assim, um poeta divulgador do mito, né, dos mitos. E as pessoas naquela época tinham, portanto, uma forma de pensamento diferente. E então, a partir, né, digamos assim, do século 6 antes de Cristo, porque eu digo, digamos assim, mais ou menos com algumas aspas, porque vamos falar hoje aqui ainda sobre um período anterior a isso em que já havia alguns lampejos filosóficos na humanidade. Mas vamos pegar aqui a versão mais conhecida, né? Ali do século 6 antes de Cristo começam a surgir algumas ideias diferentes.
Algumas ideias que buscam exatamente uma compreensão melhor acerca dos fenômenos naturais, dos fenômenos físicos, que nós conhecemos aquele período ali, e aqueles filósofos como os pré-socráticos, que buscavam o elemento essencial da physis. Physis é a palavra grega, né, que deu origem à palavra física hoje, que é uma ciência, né? Mas eles buscavam a essência da physis, um elemento que fosse essencial. E a physis é a natureza, ou seja, o mundo natural. Então o que ocorreu? Ocorreu um deslocamento daquela visão de mundo mítica, que era vinculada ao sobrenatural, para uma visão de mundo terrena, racional, vinculada à natureza, ao mundo natural. E aí é que entra a resposta propriamente dita, que é o seguinte: certa vez Pitágoras foi questionado de onde vinha a sua sabedoria, não é porque ele era tão sábio. E ele disse: olha, eu não sou sábio, não. Eu não detenho a sabedoria pertence aos deuses. Eu sou apenas um amigo da sabedoria, eu busco o saber. E com isso ele cria, né, digamos assim, a palavra filosofia, juntando esses dois vocábulos gregos, né, philos e sofia. Então, amizade pelo saber, amor pela sabedoria, e é isso que a filosofia significa. Então, quando eu tento responder o que é a filosofia, algo me falta. Por quê? Como a filosofia tem a ver com essa amizade, com esse desejo pelo conhecimento, será difícil estabelecer uma área específica em que a filosofia atue. Porque onde tiver conhecimento, né, onde houver conceito, onde houver ideias, a filosofia vai tentar analisar aquelas ideias, aqueles conhecimentos, aquele conjunto de pensamento. Então eu poderia dizer, de maneira simplificada para você, que a filosofia é uma atitude diante do mundo. Uma atitude de buscar a essência das coisas através da racionalidade, através da razão, né? Porque desde então nos descobrimos como seres racionais, seres da razão. Então, filosofia para mim é basicamente isso. Por que eu digo para mim? Porque muitos livros foram escritos tentando explicar o que é filosofia e todos eles não chegam a uma conclusão definitiva, porque a filosofia é uma área em que o dissenso é algo comum, né? Não é uma área do consenso, é uma área especificamente do dissenso. E nós vamos falar um pouco mais sobre isso hoje ainda, sobre essas epifanias que eu tenho tido. Então podemos dizer que a filosofia é uma busca por explicar o mundo físico, né? Sem ser no sentido mítico da coisa, trazer uma explicação mais racional, saber por que as coisas acontecem e qual a finalidade delas. Seria mais ou menos isso, de uma maneira simples para responder essa pergunta, o que é filosofia? Sim, seria basicamente isso, a gente buscar a compreender racionalmente os fenômenos do mundo. Porque antes, no período mítico, essa compreensão se dava muito a partir da emoção, né, a partir do sobrenatural. Contudo, também há um outro acréscimo que eu preciso fazer aí. Não só os fenômenos físicos, também os fenômenos subjetivos. Porque após aqueles filósofos chamados pré-socráticos, que eram basicamente físicos, né, estudiosos do mundo físico, surge um cara que muda completamente o pensamento filosófico até então, que é um cara chamado Sócrates. Sócrates se preocupava não necessariamente com o mundo físico, ele se preocupava com a subjetividade. Então seria mais ou menos assim: Sócrates queria saber o que é o homem, o que é a sabedoria, o que é a coragem, o que é o amor. Então ele muda o sentido até então estabelecido na filosofia para um sentido mais interior ao sujeito, aos seus sentimentos, à sua subjetividade. Então, por isso que a filosofia não tem necessariamente uma área específica de atuação, porque ela tem a ver com essa vontade, com esse desejo de conhecer.
E aí eu não posso deixar de citar Aristóteles, né, na Metafísica, que ele já inicia dizendo: todos os seres humanos têm, por natureza, o desejo de conhecer. E é esse desejo de conhecer que nos move até os objetos do conhecimento. Então, a gente já percebe que há uma alteração na configuração do pensamento. No período mítico, por exemplo, a gente vai ver uma mentalidade mais baseada nas emoções, mais baseada no sobrenatural. E no período filosófico, nós vamos ver uma mentalidade mais baseada na razão, tentando explicar tanto os fenômenos do mundo como os fenômenos do próprio ser humano a partir da razão. Entendi. Então, como toda ciência, né? Não sei se podemos chamar a filosofia de ciência, mas é uma área de estudo, né? De ensino, de pesquisa. Ela vai evoluindo com a sociedade, né? Deu para entender isso na sua fala. Primeiro, eles pensavam no universo físico, como você disse, né? Eram pessoas que estudavam a física, e depois passou a estudar o homem interno, seus sentimentos, suas emoções, evoluiu. E hoje, talvez, se nós formos olhar para o mundo, a filosofia não é a mesma que se estudava no período helenístico, né? Ou antes disso. E a minha próxima pergunta tem a ver com isso, né? Como é que surgiu a filosofia no mundo? Antes da filosofia grega, que é o período helenístico, existiu outros tipos de filosofia? Você citou um pouquinho aí dos filósofos que tinham mais a ver com a física mesmo, mas antes disso, existiam outros tipos de filosofia nas culturas antigas, mais antigas ainda do que a Grécia, né, por assim dizer? Então, a versão mais aceita, né, e mais, digamos assim, divulgada entre os filósofos é a versão do nascedouro grego, né, de que a filosofia tenha surgido precisamente na Grécia, no mundo grego, ali pelo sexto século antes de Cristo. Essa é a versão mais aceita. Porém, existem outros filósofos, outros historiadores da filosofia, que trazem outras versões, apontando, por exemplo, para uma filosofia existente, uma filosofia nascente, ali muito antes da Grécia, no Egito, por exemplo. Então, alguns desses pensadores, como o José Nunes Carreira, que é um pesquisador português, tentaram rastrear essas origens e chegaram até o Egito e até a Etiópia. Mas o que aqueles egípcios, por exemplo, produziam que diferenciava, né, do mito? Porque se a gente for pegar na perspectiva da filosofia ocidental, aquele período anterior ao sexto século, né, antes de Cristo, era um período basicamente dominado pela narrativa mítica. Mas esses pesquisadores começaram a perceber que, mesmo nesses períodos, algumas pessoas, alguns homens, né, no caso de Imhotep, Ptahhotep, Akhenaten, que são egípcios, por exemplo, eles já tinham ali lampejos, vamos usar aqui a palavra lampejos que você falou aí, né, sobre a epifania. Já tinham alguns lampejos filosóficos, especialmente com máximas sapienciais e máximas morais, porque a moral é um campo de estudo da filosofia, é um dos campos de estudo da filosofia, um dos mais importantes, né? A filosofia moral, que nós chamamos também de ética, e assim por diante. Então, note que mesmo no Egito Antigo, muito antes, né, de surgir aí as sociedades gregas, ou de pelo menos surgir nas sociedades gregas ali um pensamento filosófico, já havia então, já havia lampejos de filosofia ali no Vale do Nilo. Então, por exemplo, o José Nunes Carreira, né, o Fernando Montoya e outros pensadores começaram a resgatar alguns pequenos fragmentos
alguns pequenos fragmentos que sobreviveram ali do Egito antigo, e eles começaram a perceber que havia ali uma riqueza, por exemplo, de um pensamento moral. Então, moral em que sentido? No sentido ético, no sentido de estudar a moral, né, a moral como esse conjunto de normas, né, e de modos como o sujeito pode ou deve se comportar no seio da sociedade. Então, é a partir dessas descobertas que surgem novas teorias sobre os inícios da filosofia. Então, embora, né, a versão, digamos assim, predominante no Ocidente seja de que a filosofia tenha nascido na Grécia, existem versões que mostram, e até com bastante evidências, de que já havia uma certa compreensão filosófica do mundo, mesmo antes dos gregos. E aí o curioso é que os ocidentalistas, né, eu chamo assim, aqueles que defendem a tese de que a filosofia tenha surgido no Ocidente, no mundo grego, os ocidentalistas dizem que o que faz a filosofia ser o que ela é a capacidade teórica que foi impressa, né, nela, e não o pensamento especificamente. Então, aí os ocidentalistas costumam dizer que o que havia ali, tanto no Egito como na Etiópia, até ali nos inícios da China, né, no Oriente, eles costumam dizer que esses pensamentos não configuravam filosofia ainda porque estavam muito vinculados ao mito, ou seja, aos deuses, ao sobrenatural. E aí é curioso porque o próprio Pitágoras, quando ele institui a palavra filosofia, ele diz, né? Claro, não sabemos se de fato ele disse assim, ele disse isso, é atribuída a ele esta fala, né? A sabedoria pertence aos deuses, eu sou apenas um amigo da sabedoria. Então, os deuses é que são sábios, eu sou apenas alguém que busca a sabedoria sem tê-la. Agora, o fato de Pitágoras atribuir aos deuses a sabedoria não vincula também Pitágoras a uma compreensão religiosa? Porque, se for assim, nós teremos de exigir que todos os filósofos sejam totalmente desvinculados de qualquer crença religiosa, e não é isso que a gente vê. Tem filósofo cristão, tem filósofo ateu, tem filósofo de todos os tipos, e isso não os impede de usar a racionalidade para poder compreender ou buscar compreender não só os fenômenos morais, como os fenômenos do mundo físico, né, como os fenômenos da própria subjetividade humana. Então, penso eu que esta argumentação dos filósofos ocidentalistas carece de um pouco mais de argumentos, digamos Sim, assim, para desclassificar ou desqualificar aquelas filosofias anteriores aos gregos. entendi. Então, quando nós olhamos para o mundo passado, né, vamos descobrir que a filosofia, citada nesse contexto, estudava também a ética e a moral. Isso, por exemplo, é retratado num dos livros mais antigos que se conhece, né, que é a Bíblia. Além da Bíblia, né, onde mostra ali diversos personagens, né, históricos, em que eles demonstram uma certa moral, embora não fosse, entre aspas, os servos do Deus verdadeiro, né, apresentado na Bíblia, mas existe uma certa moral neles, né? Existe outra literatura, além da Bíblia, que traz essa explicação de moral? Será que trazendo exatamente essa filosofia que era estudada ou apresentada, né, pelos sábios das antiguidades? Você consegue lembrar de alguma assim, ou no momento agora não é possível mencionar? Então, sobre a questão da moralidade,
nós podemos pensar que a moral é tão antiga quanto a própria humanidade. Porque todos os seres humanos, né, se questionam sobre como deve agir, como deve se comportar, o que deve fazer para se integrar num determinado grupo e se deve seguir ou não determinadas normas. Então nós podemos perceber ali essa questão moral, né, tanto na Bíblia como em livros mais antigos, digo assim, mais antigos não necessariamente do que a Bíblia, mas mais antigos do que os estudos filosóficos que temos hoje. Então, geralmente a moral também está vinculada ao pensamento religioso. A gente não pode negar isso. Agora, o interessante é que, quando a gente fala de moral dentro do pensamento religioso, estamos falando de moral de uma certa imposição de um comportamento. Aí sim, não há o que se falar numa investigação a respeito da moral. Não há que se falar em ética, por exemplo. Porque aí nós, né, podemos pensar assim, a moral como o sujeito age, né, como ele se comporta dentro daquele conjunto de normas, de regras que muitas vezes são implícitas. E a ética é precisamente a investigação da moral, ou seja, é um esforço racional, intelectual de compreender esse movimento moral. Então vamos lá. Quando a gente pega os escritos religiosos, há ali uma dose de mandamentos morais. Se eles possibilitam a abertura para que o sujeito questione esses procedimentos morais, questione no sentido de investigar, né? Investigar a validade ou não daqueles preceitos, pensar a respeito da moral, teorizar a respeito da moral, aí nós temos sim um campo, né, amplo, que é o campo da ética, que seria a investigação a respeito da moral, a teorização da moral. Em alguns casos, essas normas morais, esses preceitos morais, dentro da religião, são impostos. Ou o sujeito segue, ou ele será severamente punido. Aí já não há que se falar em ética, porque quando a gente vai pensar na filosofia moral, estamos pensando na liberdade do sujeito de investigar determinados comportamentos e, a partir daí, ele fazer uma síntese, né, elaborar uma teoria a respeito da moral. Isso independe, obviamente, de se ele acredita em Deus ou nos deuses ou não, porque será um esforço racional para compreender. Então, assim, se essa moral religiosa ela é apenas imposta de maneira que o sujeito não consegue refletir sobre ela, não há uma ética aí, não há uma investigação moral. Agora, se essa moral, embora ela, né, pareça imposta como a moral social, por exemplo, a moral sexual, mas o sujeito consegue ter uma abertura para teorizar essa moral e trazê-la do campo religioso ou do campo prático para o campo teórico, aí nós podemos falar de uma filosofia da moral, que é, Entendi. por exemplo, o que fez o Immanuel Kant, né, o filósofo alemão, e tantos outros. Interessante isso. Essa moral, a teorização dela, então, por meio da ética, né, que vai fiscalizar isso, e não como no sentido de impor, mas no sentido de compreender por que as pessoas fazem o que fazem, né? Principalmente esses antigos ditadores ou esses antigos reis, né, que se tinham lá no passado, né? Talvez até servia para preservar a sociedade, porque tivemos muitas sociedades, né, civilizações, que foram extintas pela essa ausência do estudo da moral. Né? Eles eram depravados em todos os sentidos, não respeitavam ninguém nem nada, né? E o sentido disso é que eles acabaram simplesmente desaparecendo. Mas temos outras civilizações que estão aí até hoje. E parece-me que essas civilizações que estão aí até hoje são essas que se dedicavam um pouco mais ao estudo, né, de por que as pessoas fazem o que fazem. Vamos dizer,
filosofar sobre a vida, né? Esse pensamento faz sentido para você? Faz sentido na medida em que a gente pode pensar a sociedade hoje como né, vamos pensar numa comunidade, né? Não vou falar em sociedade, mas em comunidade como um grupo menor, né? E um corpo mais coeso. Então, como a moral age ali? A moral age precisamente nessa coesão social, né? Aí quando você fala de sociedades, né, de comunidades que desapareceram, é porque essa coesão se fragmentou. Uhum. Então aí se tornou cada um por si, né? E aí eu costumo brincar, cada um por si, Deus contra todos. Uhum. Mas, enfim, porque o que acontece é que as normas morais, esse conjunto de normas que constitui a moral, serve como um enlace para uma coesão social. E geralmente essa moral é construída a partir tanto do mito como da própria teorização sobre a moral, ou seja, da filosofia moral. Como assim do mito? Vamos pensar nos povos gregos, né? Aí temos o mito, né, da Ilíada e da Odisseia, o mito homérico, sobre a Guerra de Troia. E depois disso, toda a sociedade grega se tornou aprendiz daqueles relatos míticos. Aprendiz em que sentido? No sentido de que ali constituiu-se uma certa moral. Esse mito era repassado de geração em geração, era recontado. Isso se tornou um modelo pedagógico grego, de maneira que não só o mito da Ilíada e Odisseia, mas também a teogonia de Hesíodo, né? Trabalhos e Dias de Hesíodo também, isso era recontado e fazia parte ali da cultura grega, passou a fazer parte da cultura grega e passou então a constituir um certo ideal pedagógico. De maneira que Alexandre o Grande acreditava ser descendente de Hércules. Olha, Hércules é um personagem mítico, é da mitologia. então Não sabemos se Hércules existiu. essas histórias, né, que hoje a gente entende como história, como uma literatura mítica, como você mencionou, né, uma ficção, né, a Odisseia de Homero, entre outros. Os gregos acreditavam naquilo como algo real, que realmente tinha acontecido, ou eles pensavam como nós hoje, que era apenas um mito? O que os gregos diziam sobre isso? Então, a parte legal do mito é que o mito nunca é apenas um mito. Então, como eu estava dizendo sobre Alexandre acreditava que era descendente de Hércules. Olha, Hércules era filho de Zeus com uma humana. E aí tinha uma espécie, né, de árvore genealógica que fazia com que Filipe II da Macedônia, o pai de Alexandre, fosse descendente direto de Hércules. E Alexandre foi educado dentro desse ambiente, com esse caldo cultural. Esse caldo cultural formava a moral ali, né, daquele povo, de maneira que o Alexandre se sentiu, a partir daí, motivado a se tornar um conquistador. E através de Alexandre, nós vimos a expansão a expansão do mundo grego, né, do império ali grego, muito motivado por essa moral instituída a partir da mitologia. Então note, quando eu digo que a mitologia ela nunca é apenas um mito, por quê? Porque ela produz uma certa forma de pensar e de ver o mundo, uma certa moral diante do mundo e da sociedade, né? Além da Então ela cria um inspiração, imaginário. isso, além da inspiração, os gregos acreditavam naquilo que estava escrito nos Ah, seus sim. romances, Essa foi né? a segunda parte da sua pergunta e eu acabei não respondendo. Então, nós podemos pensar da seguinte maneira: o que para nós hoje é mitologia, para os gregos lá na antiguidade era uma religião. E talvez o que para nós hoje é religião, para
os nossos descendentes daqui a, sei lá, 1000 anos, 2000 anos, será apenas uma mitologia. Como é que a gente pode saber se eles acreditavam mesmo? Assim, tem tempo que eu li a Bíblia, mas me lembro de um relato, salvo engano, no livro de Atos, em que Paulo viaja para a Grécia. E lá ele vê altares, não é isso? Sim. Ele vê altares dedicados aos deuses. E tem um altar ao Deus desconhecido. Enfim, Então, podemos mas isso dizer, mostra que eles acreditavam naqueles deuses mesmo. sim. Os Então, antigos podemos acreditavam. dizer que eles realmente acreditavam naquilo que a literatura, né, grega, helenista, traz como verdade dos gregos, né? Ou Isso, eles como aquela acreditavam. cultura, né? Esses contos, né? A minha pergunta foi mais nesse sentido. Esses contos, né, da literatura de Homero, por exemplo, né? Eles também acreditavam que aquelas histórias aconteceram ou elas eram apenas uma história para inspirar? Por exemplo, a gente tem hoje vários filmes de Hollywood que vão retratar vários personagens, né? Ao longo dos quadrinhos, por exemplo, a gente tem Marvel, DC, entre várias outras trilogias. Na cultura que a gente tem hoje, para quem está assistindo, é apenas um filme, né? Então não é uma coisa que realmente aconteceu. Você pega Senhor dos Anéis, aquilo não aconteceu, né? A sociedade não acredita nisso, é apenas um filme. A minha pergunta foi nesse sentido. Quando eu li Homero como grego, eu acreditava que aquilo era verdade ou era apenas um conto, ou apenas uma literatura? Dizer com plena certeza é difícil. Porém, tem uma coisa que nos ajuda a compreender melhor essa questão. Por exemplo, a gente pode pensar naquilo que eu falei antes sobre uma mentalidade, né? Como eles viviam numa época do sobrenatural, né? Uma mentalidade muito vinculada ao sobrenatural, eles acreditavam. Aquelas mesmas histórias contadas hoje, nós não acreditamos. Porque houve uma evolução, não sei se posso usar esse termo, mas houve uma evolução na forma de pensar, na mentalidade. Então a nossa mentalidade hoje é muito mais questionadora do que era naquela época. Então, naquela época, o cara chegava e dizia: olha, o cara não, a mulher, vamos imaginar, a mulher chegava e dizia: olha, eu tô grávida e foi Zeus que me engravidou. Eles acreditavam, o que E eu vou aí fazer? Não passava, tem, porque eles não tem o acreditavam nos teste, deuses, não tem o eles teste do acreditavam DNA do no ratinho para sobrenatural. poder saber se foi ou se não foi? Aí tinha que acreditar, Então, né? hoje não, hoje o pessoal já questiona, né, o que é assim, hoje nós estamos com um pensamento bastante lógico. Quando eu digo nós como humanidade, né? Estamos com um pensamento bastante lógico. O que acontece? Qualquer pessoa que diz algo que parece fugir da lógica, a gente logo questiona: epa, será que isso é assim mesmo? Naquela época, não. Porque naquela época o pensamento se baseava basicamente nessa relação com o sobrenatural. Então é por isso que as pessoas tinham uma tendência maior a acreditar. Podemos. Eu costumo fazer uma analogia entre a história da humanidade com a evolução do pensamento da humanidade ou com o crescimento de uma criança, de uma pessoa. Então seria mais ou menos assim: a consciência mítica, o mito, era a infância da humanidade. Então é aquele período em que as pessoas acreditam e não questionam porque elas ainda não têm uma forma de pensar, uma forma filosófica até desenvolvida, né? É tipo a criança que pergunta de onde vêm os bebês e aí o pai e a mãe explicam que é a cegonha que traz e ela acredita naquilo. Só que depois a criança vai chegando, vai ficando maior, vai chegando ali, sei lá, adolescência. E aí ela já percebe que aquela resposta não satisfaz. Podemos dizer que o surgimento da filosofia é a adolescência da humanidade. Aí Sim. passa a questionar. O adolescente é o questionador, né? O adolescente é aquele que frequentemente é rebelde, é aquele que não aceita respostas prontas e acabadas, respostas pré-estabelecidas, né? E aí
eu comparo a idade adulta da humanidade com a mentalidade científica. Quer dizer, não basta mais questionar, o questionamento continua existindo, só que tem que haver provas. Então nós temos uma mentalidade hoje muito mais questionadora e muito mais voltada para provas, né, para a apresentação de evidências, para a compreensão científica do que aquelas pessoas tinham lá na antiguidade. Então na antiguidade era mais, digamos assim, mais fácil que elas acreditassem que o raio que caía era Zeus jogando raio do que hoje. Hoje, adolescentes, né, sabem, eu digo adolescentes até crianças, sabem que os raios são produzidos por um fenômeno natural, que não é Zeus, não é Javé, não é Thor, não é Tammuz jogando esse raio. Então, hoje nós já temos uma compreensão muito maior, construímos muitos conhecimentos de lá para cá, né, desde a antiguidade para cá, e a gente já tem uma forma melhor de se posicionar no mundo. Isso não quer dizer, obviamente, que o mundo deixou de ser um lugar assustador, que o mundo deixou de ser um lugar perigoso, um lugar que nos produz um certo medo e uma certa angústia, porque produz, continua sendo assim. Especialmente essa visão da finitude da vida. Isso angustia o ser humano, só que a ciência não consegue explicar isso. E é por isso que a religião existe. Sim. Porque a religião não precisa apresentar provas. Ela precisa apresentar ali um argumento, né, uma ideia que faça algum sentido, um mínimo sentido, para que as pessoas acreditem, porque a religião está no campo do acreditar. E aí, como eu comparei antes, o mito, né, aquilo que a gente vê como mitologia hoje, que era a religião daqueles povos, com a nossa religião hoje, que poderá ser visto como uma mitologia no futuro, é basicamente nesse sentido. A nossa religião, hoje, seja ela cristã, islâmica, né, judaica, a religião dos orixás, né, o candomblé, o espiritismo, tem a ver com acreditar em possíveis fatos que a ciência ainda não consegue comprovar. Mas isso não quer dizer que a pessoa que acredita tem uma mentalidade mítica. Não é isso. Ela tem uma mentalidade desenvolvida, muitos inclusive são cientistas, né? Mas que existem coisas que a ciência não consegue explicar, e aquilo que a ciência não consegue explicar leva o sujeito para uma explicação que seja mais viável no momento. Então é provável que naquele tempo, né, não, como você falou, não é possível ter 100% de certeza, as pessoas, os gregos, né, eles realmente acreditavam naquelas histórias como verdade. E é provável também que, como sempre existiu no mundo, pessoas que questionassem esse tipo de crença, dizendo que aquilo era apenas uma ficção. Seria essa a resposta resumida, se a gente pudesse dar aqui uma resposta Sim, resumida, né? isso, a versão resumida é essa. Sempre existiram pessoas com um caráter questionador. Então, elas não eram a maioria, elas eram a minoria, mas elas existiram. E aí a minha tese de que a filosofia não é algo geopolítico, né? Não é algo geográfico. Por exemplo, a filosofia surgiu na Grécia porque a Grécia estabelecia determinadas condições para isso. A democracia, né? O surgimento da moeda, a polis grega, a redescoberta da escrita e tal, são critérios aí que ajudariam ao livre pensamento e ao livre discurso. Mas isso não quer dizer que o sujeito lá em outra localidade, que não tinha ainda uma escrita estabelecida, não tivesse a capacidade de pensar e de desenvolver ideias filosóficas, né? Ideias eminentemente filosóficas. E daí a minha tese de que a filosofia é pluriversal e não local, ou seja, não regional, não depende, o seu surgimento não depende necessariamente de uma região, claro, mesmo havendo condições favoráveis para isso, mas que
sempre existiram indivíduos que pensavam fora da caixinha. Porque a filosofia, no fim das contas, é isso, é pensar fora da caixinha. É ter algumas epifanias e, assim, pode estar certo, pode estar errado, mas você está pensando fora da caixa. E aí você vai lapidando esse pensamento posteriormente, né? Então, há uma tese, por exemplo, do Montoya, que o início é diferente do começo. Então, quer dizer, os primeiros rudimentos segundo ele, de um pensamento filosófico se deram ali na Etiópia e depois no Egito, e que aí sim a Grécia desenvolveu essa perspectiva filosófica, né, teórica e tal. Mas isso não quer dizer que os outros povos anteriores aos gregos não tivessem desenvolvido uma racionalidade. Compreendi. Então a gente foi muito longe, né? Fomos lá no início das civilizações, passamos pelos gregos. Quando a gente observa os filósofos mais atuais, né, que muitos estudados, pós-socrático ali, você vai ter Nietzsche, né, você vai ter entre outros ali na Europa, a gente percebe que tem uma diferença de pensamento entre eles, né? Não sei se você concorda com isso. Quais as correntes de pensamento que tem lá da filosofia no começo da civilização, na filosofia pré-socrática, né, na filosofia helenista, né, do período grego, e na filosofia que a gente tem aí na Europa, né, com a expansão do iluminismo? O que a gente pode dizer disso aí? Tem diferença entre elas ou é tudo igual? Não, tem diferença, tem diferença. Claro, toda a filosofia ocidental se baseia na filosofia grega. Mas tem diferença porque cada período histórico, né, impõe desafios diferentes. Então, claro que a filosofia de Sócrates é diferente da filosofia de Nietzsche, cá mais na modernidade. Então, mas por que é diferente? Embora Nietzsche, né, venha partindo dos mesmos pressupostos, a vida, né, o mundo, o contexto em que ele viveu, impôs novos desafios ao seu pensamento. Então, se a gente estava habituado a sei lá, uma moral bem redondinha, bem elaborada, né, Nietzsche vai questionar fortemente a moral ocidental. Ele vai trazer como é que eu posso dizer, uma explosão, como se fosse dinamite. A ideia de que sou dinamite pura. Então, enquanto, vamos pensar assim, a filosofia antiga veio construindo ídolos durante o percurso, Nietzsche faz uma filosofia do martelo. O que é isso? É um martelo para destruir os ídolos. Então, ele buscava uma ideia de rever os valores que foram construídos no Ocidente, né? Então, há uma diferença grande aí. E principalmente se a gente for pegar, por exemplo, que existe um período da filosofia, que nós chamamos de filosofia medieval, que é um período muito vinculado à religião. Uhum. É um período que teve ali, por exemplo, dois grandes pensadores, que são Agostinho, né? Santo Agostinho, e Tomás de Aquino. Agostinho bebeu muito da fonte de Platão, e, digamos assim, ele cristianizou Platão, pegou aqueles ideais ali de Platão, especialmente da dialética platônica, mundo das ideias e mundo sensível, e ele traz isso para dentro do cristianismo. E por outro lado, também, né, naquele período houve um filósofo importantíssimo chamado Tomás de Aquino, que cristianizou Aristóteles. E aí, se a gente for ver, por exemplo, buscar uma diferença entre os filósofos medievais com os filósofos iluministas, a gente já vai
encontrar uma série de diferenças. Porque os iluministas valorizavam fortemente a razão, os iluministas buscavam a separação entre igreja e Estado. Na Idade Média essa separação não existia. Os iluministas tinham ali, nascente ali, a ideia das liberdades individuais, o ser humano como ser dotado de razão, que não precisa necessariamente de uma tutela, seja da igreja, seja do Estado. Então já há uma diferença grande, porque os tempos impõem esses desafios, impõem essas diferenças. Então, cada filósofo trabalha, né, dentro daquele contexto em que ele vive. Né? Dentro desse contexto que ele está inserido, ele vai ali tentando não somente explicar aquele contexto, mas formular conceitos, formular ideias que possam também, de alguma maneira, influenciar a vida intelectual, não só dele, mas das pessoas naquele período. É por isso que a forma de divulgação da filosofia é a escrita. O filósofo escreve o livro e esse livro acaba ganhando o mundo e as pessoas leem, algumas se identificam, outras não, outros filósofos leem e escrevem argumentando contrariamente aquele filósofo anterior, então vira um debate público. E isso é importante, Então, especialmente a partir do iluminismo. então podemos dizer que a diferença entre as filosofias tem a ver com o contexto histórico que o filósofo está vivendo, né? Exato. Seria algo que ele vive na pele, que ele quer pensar sobre aquilo, que ele quer mudar aquilo, ou apresentar uma ideia diferente, o que leva a um questionamento sobre a sociedade, sobre o ramo de atividade de cada setor ali. Esse pensar sobre a vida seria a definição, então, de filosofia, né? Pensar sobre o contexto social, sociológico, humano, científico, tudo que envolve a nossa vivência como um todo. Seria isso que faria a diferença, né? Beleza, muito bom o Sim. papo aqui, Maurício. Então, não sei se o meu pensamento está certo, né? Você me corrija se eu estiver errado. A gente poderia dizer que a filosofia ela trata de um questionamento sobre a sociedade e suas implicações. Ela não vai trazer uma solução em si para os problemas, mas ela vai questionar as soluções apresentadas para que haja uma evolução. Seria isso? Sim, é um questionamento constante, né? Um questionamento constante baseado na racionalidade. Ela, digamos assim, não traz uma solução específica, mas a filosofia é como aquela criança do conto do Andersen. É aquela criança que aponta e grita que o rei está nu. Uhum. A criança não foi lá vestir o rei. Ela simplesmente apontou para o óbvio que as pessoas se recusavam a ver e ela apontou e disse: o rei está nu. Então a filosofia é o que mostra, né? O filósofo é aquele que mostra a nudez da verdade, a nudez da vida. E aí, a partir desse, claro, desse questionamento, geralmente as pessoas passam a perceber, e aí sim a filosofia contribui para alterar essa realidade a partir de também outras áreas que vão estudando maneiras de mudar, né? De melhorar, digamos assim. Legal. Para finalizar, né, nós falamos um pouco disso ao longo aqui do nosso papo, mas como que a filosofia pode ajudar a humanidade? Ela tem ela pode causar algum bem à humanidade? Embora a gente falou um pouquinho disso, mas de uma maneira mais prática, assim, o que você poderia dizer sobre isso? Então, nessa perspectiva que eu estava falando agora, de apontar a nudez, né? A filosofia aponta a nudez. Então, nós estamos vivendo um período agora, por exemplo, um período de uma Sim. guerra entre Rússia e Ucrânia, que existem temores de que essa guerra possa se tornar uma guerra mundial. Enfim, a filosofia pode parar os canhões da guerra?
O meu ato de filosofar, o ato de filosofar dos filósofos, pode parar os canhões? Dificilmente. Mas o ato de filosofar pode mostrar, por exemplo, a incoerência da guerra. Uhum. Né? Pode apontar que o rei da guerra está nu. E a partir daí fazer com que o sujeito, né, repense a sua condição, né, a sua condição no mundo e mudar. Enfim, mas a filosofia pode contribuir no sentido de ajudar a pensar. Essa é a grande sacada da filosofia. Ajudar a pensar racionalmente. E quando a gente pensa racionalmente, a gente percebe que a guerra é uma irracionalidade. É uma coisa que não devia existir. Por exemplo, se somos seres pensantes, se somos seres que detêm a capacidade da linguagem, que detêm a capacidade de produzir sentido e de dialogar, por que não resolver as coisas a partir do diálogo e da negociação, em vez de resolver a partir da guerra? Então, nesse sentido, a filosofia pode muito bem ajudar o mundo a se tornar mais reflexivo, né? As pessoas a refletirem mais a respeito de suas ações e chegarem a uma conclusão ou a uma melhoria de sua própria vida. Agora, também a gente não pode esquecer Freud, que demonstrou grande pessimismo em relação à humanidade, em especial em relação à guerra, porque, segundo ele, existem pulsões, né? O ser humano age através de pulsões destrutivas também. Tem pulsões de vida, mas tem pulsões destrutivas, a pulsão de morte e assim por diante. E que essas pulsões não são nada racionais. Dominar essas pulsões é algo extremamente difícil, porque elas partem precisamente de um ponto que não é racional. Então a filosofia vai trabalhar com o discurso racional, numa tentativa talvez de frear essas pulsões. E aí sim a filosofia poderá triunfar sobre a barbárie, sobre a guerra. Legal, muito bom o papo que tivemos hoje. Já vamos aqui para 1 hora de programa, né? Realmente foi muito bom, aprendemos muito aqui. E se a gente ficar aqui, a gente conversa várias horas sobre a filosofia, sua importância, sua história, mas teremos mais chances de falar sobre isso, né? Sobre esses assuntos, sobre essas epifanias no próximo programa. Inclusive, eu estou aqui com um livro, deixa eu pegar ele aqui. Esse é o livro do Maurício, né? Eu ensino de filosofia, né? Por isso que nós começamos aqui o nosso programa com esse assunto. E ele vai tratar nesse livro aqui justamente sobre a filosofia africana, que nós não falamos hoje. Falamos um pouquinho do Egito, né, Maurício? Mas não falamos especificamente sobre a filosofia africana. Então, na próxima semana, nós podemos conversar um pouquinho sobre a filosofia africana. Será que ela tem muita diferença, né, da filosofia helenística, dos gregos, por exemplo? Né? O que aconteceu aí com a história dessa filosofia, que não é muito abordada, eu não lembro na escola de ter falado de filosofia africana, a gente pode tratar disso no próximo programa. Ok? Maurício, gostaria de se despedir do pessoal? Pessoal, foi um prazer estar com vocês hoje. Até o próximo programa. Por hoje é só. Nos encontramos, então, na próxima semana. Um abraço e até lá.